Olá, querido amigo, estudante, internauta, intercessor. Que alegria estar com vocês aqui no nosso evangelismo Primícias. E chegou a hora de mais um estudo. Hoje nós vamos estar aqui compartilhando com você mais uma vez aquela mensagem, a mensagem de esperança. E o tema que nós vamos estudar com você é morte. Onde estão os mortos? Já se fez essa pergunta? Pois nós temos muito para te responder. Atenção e fique com a música. Mais importante que sonhar é entender teus planos, teus sonhos realizar. Hoje em espírito e verdade nós te seguiremos sem olhar para trás. Então chegou a hora de unirmos a voz e o coração pulsar ardente em teu amor. Nos rendemos, nos rendemos. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor. Em ti a vitória, sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Deixamos tudo para trás, temos novo rumo e verdadeira paz. E não podemos nos calar, o evangelho ao mundo devemos proclamar. Então chegou a hora de viver a missão e sem temor levar ao mundo o teu amor. Sem demora, sem demora. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor. Em ti a vitória, sem temor, a ti damos glória. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá, Ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar, reina neste lugar. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá, Ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar, reina neste lugar. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor. Em ti a vitória, sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Chegou a hora. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá, Ele em breve virá.
bem, boa noite, seja bem-vindo a mais um estudo do tema Primícias. Estamos aqui com você mais uma vez para iniciarmos um novo estudo, hoje com o título Morte. Onde estão os mortos? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Onde estão? Para onde foram? A morte, ela é o oposto da vida e é o retorno do homem ao que era antes que Deus soprasse nos seus narizes o fôlego de vida. Morte é a retirada da vida e tudo quanto ela implica. Na morte não há nem pensamento, nem consciência, vida, né? Não existe ali nenhuma atividade. Já na morte a atividade ela é cessada. Na morte também é cortada toda a relação com a vida. Quando os mortos vão acordar? É consolador saber que os mortos ressuscitarão. Deus chamará os mortos à vida novamente. Os nossos queridos, que a morte levou, não dormirão para sempre. Deus ressuscitará os justos mortos. Que esperança! É sobre isso que nós vamos abrir a Bíblia agora para ver. Eu quero convidar você a fechar os olhos comigo e juntos vamos pedir a orientação do Espírito Santo para compreender os textos bíblicos que nós vamos estudar neste momento. Querido Pai, mais uma vez estamos aqui abrindo a Bíblia Sagrada para mais esse estudo. Que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos ajudando a entender aquilo que vamos estudar. Que o Senhor esteja com cada um dos nossos amigos que estão aí do outro lado, no YouTube, conosco também acompanhando esse estudo, e que eles possam também, através do Teu Espírito Santo, estar compreendendo. Não só compreendendo, mas colocando no seu coração, guardando, para colocar em prática na sua vida diária. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos começar a abrir a nossa Bíblia no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 12, verso 7. O que é a morte? Então abra aí a sua Bíblia comigo. Capítulo 12, verso 7, diz o seguinte: E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Esse texto está respondendo à questão: o que é a morte? A morte é simplesmente o pó voltando à terra e o espírito voltando a Deus. Você entende que quando Deus fez o ser humano, Deus fez o ser humano como? Ele pega o pó da terra, ele forma um boneco ali, de barro, né? E ele sopra nos seus narizes o fôlego de vida. Portanto, assim é constituído o ser humano. Eclesiastes está dizendo, o livro aqui de Eclesiastes está dizendo que quando o ser humano morre, aquilo que é pó volta a ser pó. E o fôlego que Deus deu volta para Deus. E agora nós vamos para João capítulo 11, 11 e 13. Com o que Jesus compara a morte? João capítulo 11. Vamos lá? João capítulo 11, verso 11 e 13. Com o que Jesus compara a morte? Então convido você aí a ler comigo, se você tiver com a sua Bíblia aberta. Diz o seguinte: Isto dizia, e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Então Jesus aqui compara a morte ao sono.
Quando Jesus chegou na casa de Lázaro, suas irmãs disseram: Senhor, já faz 4 dias que ele foi sepultado. 4 dias. Mas para Jesus, Lázaro estava apenas dormindo. Então, Jesus compara aí a morte ao sono. Vamos para Eclesiastes, voltando lá no livro de Eclesiastes. Agora no capítulo 9, verso 5, o que os mortos sabem. Eclesiastes 9, verso 5. O que os mortos sabem? Vamos ver aqui no texto bíblico. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. O que está dizendo o texto? Os vivos sabem que vão morrer. E os mortos? O texto completa: nada sabem. Então, os mortos, eles sabem de alguma coisa? Não. Biblicamente, os mortos estão ali em silêncio. E como disse Jesus, né? No sono, né? No sono profundo. Vamos ver Ezequiel capítulo 18, verso 4, o que acontece com a alma. Há muitas pregações por aí sobre o que acontece com a alma, né? Vamos ver o que o profeta Ezequiel fala. Profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Vamos lá? Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que peca, está dizendo aqui o profeta Ezequiel, essa morrerá. Ué, mas a gente não vê por aí os ensinos dizendo que a alma não morre? Que ela vai para um outro lugar, que ela reencarna? Há um conflito com esse texto, né? Vamos ler de novo? Veja aí, verso 4. Olha só. Eis que todas as almas são minhas. Quem está falando isso? Deus através do profeta. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. Entenderam? Não há um conflito com o que a gente ouve por aí sendo ensinado. A alma morre. Então o que acontece com a alma? Ela morre. O profeta Ezequiel, né, está sendo claro aí, e claro, ele está falando isso vindo de Deus. Vamos para Deuteronômio capítulo 18, verso 10 e 11. Livro de Deuteronômios, capítulo 18, versos 10 e 11. E aí a gente vai responder a questão: devemos consultar os mortos? Vamos lá. Verso 10. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Verso 11. Nem encantador, nem necromante, nem mágico, e nem quem consulte os mortos. Veja que nós temos aqui uma lista de coisas que Deus diz que não deve estar entre aqueles que professam ser cristão ou ser filho de Deus. E ele coloca aqui várias coisas, né? Ele coloca aqui: não pode ter adivinhador, não pode ter agoureiro, não pode ter feiticeiro, não pode ter encantador, necromante, não pode ter mágico. E ele conclui dizendo que nem quem consulte os mortos. Então, devemos consultar os mortos? Não. Deus está dizendo que entre o seu povo não existe, né, pessoas que consulte os mortos. Sabe, meus amigos, existe por aí muitos espíritos enganadores. Quando Satanás
travou luta com Deus ali no céu, Deus o expulsou de lá. E com ele trouxe 1/3 dos seus anjos. E junto com esses anjos que vieram com Satanás, que seguiram Satanás, eles hoje estão por aí. Satanás é o líder. E esses anjos são o que nós podemos chamar hoje de os demônios. Eles estão por aí, são anjos maus. E Satanás arquiteta lá os seus enganos contra o povo de Deus, e esses anjos estão aí junto com ele, ajudando a cumprir, né, esses projetos que Satanás faz para tentar enganar os filhos de Deus. E aqui nós temos alguns textos bíblicos que você pode, quero convidá-los a anotar, e se você não conseguir anotar na velocidade que eu vou citar aqui, você pode voltar o vídeo, ou parar aí, anota, depois você continua, e eu quero te dar como tarefa para que você depois abra a sua Bíblia e você mesmo responda as questões que eu vou estar colocando para você aqui. Eu não vou estar abrindo junto com você a Bíblia aqui para a gente não esticar muito, né, o tamanho do nosso tema, do nosso vídeo de hoje. Mas você vai anotar, e você pode aí dar uma pausa no vídeo, anota e depois você lê e continua. Primeiro, você em Apocalipse 12, verso 9, você vai responder a seguinte questão: quem veio para enganar todo mundo? Quem foi que veio para enganar o mundo? Nós vamos ver lá em Apocalipse capítulo 12, verso 9. Aqui nesse texto, fala que houve batalha no céu e que Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Então já estou te antecipando aqui parte da resposta que você vai encontrar ao ler esse texto. Quem foi expulso do céu? O dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Nós temos também em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Você vai abrir aí a sua Bíblia e vai responder através desse texto a seguinte pergunta: qual é o nome dado aos anjos caídos? Então aqui em 1 Timóteo 4:1, qual é o nome dado aos anjos caídos? Eu já antecipei para você aqui que os anjos, né, que caíram junto com Satanás lá do céu foi 1/3. Nós podemos chamar eles de anjos caídos, anjos maus ou de demônios. E você nesse texto vai confirmar isso. Você vai abrir 2 Coríntios, pode anotar aí, 11, verso 14 e 15. E você vai responder aí a segunda questão: qual é o disfarce que esses anjos maus e também Satanás usa para enganar? Qual é o disfarce que eles usam para enganar as pessoas? Você vai abrir também em Gênesis capítulo 3, versos 1 a 4. Que disfarce usou Satanás lá no paraíso? E esse disfarce que Satanás usou lá no paraíso é um disfarce muito conhecido, né? Quem não conhece aqui a história da serpente que enganou Eva, né? Então aí nesse texto você vai encontrar o disfarce usado por Satanás lá no Éden, sabe? Esse mesmo disfarce, esse mesmo discurso usado ali no Éden por Satanás é o discurso que Satanás usa até hoje. Ele disse para Eva: certamente não morrereis. Chamou Deus de mentiroso e disse para Eva: você não vai morrer, pode comer, tranquila. Satanás usa esse mesmo discurso hoje, quando ele diz aí que a alma não morre. Vocês entenderam? Ele usou esse discurso lá, ele continua usando hoje, para enganar as pessoas, né? Mas nós, como nós já lemos, a alma que peca, diz o texto bíblico lá de Deuteronômio, essa morre. Muito bem. E aí você vai ver agora em Mateus capítulo 24, qual é o objetivo de Satanás. Qual é o objetivo de Satanás, sabe? Ele já sabe que ele está derrotado. Ele sabe que não tem mais chance para ele, né? Principalmente depois que Jesus morreu ali na cruz e saiu daquela sepultura, né? Ressuscitou, venceu a morte. Satanás já sabe que está perdido as coisas para ele, não tem mais chance. Então,
como ele já vai mesmo para a condenação, quanto mais pessoas ele puder levar com ele, ele vai fazer o possível para levar. E aí Mateus 24 confirma qual é o objetivo de Satanás: levar com ele aqueles quanto ele puder, né? E Tiago capítulo 4, verso 7, você vai responder a pergunta aí, lendo esse texto: como vencer os enganos? Como você pode vencer esses enganos de Satanás? Tiago 4, verso 7, traz para nós a resposta. Eu quero até abrir esse texto aqui com você. Os demais eu te dei aí a tarefa de você em casa estar lendo, né? Mas eu quero ler Tiago aqui com você, para a gente encerrar essa série de textos bíblicos. Tiago, já encontrei aqui Tiago, né? 4, verso 7. E aí você vai saber, através desse texto aqui, como você pode vencer todos esses enganos de Satanás. Olha o que diz aqui: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai a Deus. O que é sujeitar-se a Deus, irmãos? É chamar Deus para fazer parte da nossa vida. É aceitar o amor, o grande amor de Deus, que foi capaz de enviar o seu Filho para dar a vida por mim, por você ali naquela cruz do Calvário. Isso é se sujeitar a Ele. E aí quando você faz isso, você só tem que fazer a seguinte coisa. E claro, quando você se sujeita a Deus, Ele te dá a força que você precisa para você resistir o diabo, e ele vai fugir de você. Então, para você resistir todos esses enganos aqui relatados, que o inimigo, né, coloca diante de nós, basta você se colocar sobre o escudo de Deus, e ele vai te dar o que você precisa para resistir o inimigo. Muito bem. Como nós lemos, né, naquele texto ali de Eclesiastes, né, o que acontece com o ser humano quando ele morre? Acontece com ele a mesma coisa que aconteceu na criação, só que o inverso, né? O corpo volta para o pó e o fôlego volta para Deus. Então, pó mais fôlego de vida forma o quê? Uma alma vivente. Ao criar o ser humano, Deus tomou o seu corpo, o pó da terra, né? E ele fez então do pó da terra o corpo do ser humano, e Deus ali sopra o fôlego de vida, e ele faz então o ser humano, né, uma alma, um ser vivo, um ser inteligente. O homem, portanto, se tornou agora uma alma vivente, mediante aquilo que Deus fez. Então formou, diz o texto de Gênesis capítulo 2, verso 7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nos narizes, ou nas narinas, o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2, verso 7. Então, ao morrer o homem, o fôlego de vida que foi dado por Deus, esse volta para Deus, né, que é o Espírito. Princípio de vida que Deus deu ao homem e também aos animais. Isso volta ao grande ator da vida, tendo vindo de Deus, e a ele pertence, né? Então, como nós já dissemos, pó da terra mais fôlego de vida se torna vida ou alma vivente, né? O pó da terra é o barro que Deus utilizou para formar o ser humano, e o espírito é o fôlego que Deus soprou nas narinas daquele boneco ali de barro. Na morte, como já dissemos, acontece o inverso, né? O pó volta para a terra e o fôlego de vida volta para Deus. Então, na morte, o corpo volta a ser pó e o espírito volta para Deus, como já dissemos. É muito difícil perder alguém, acompanhar o enterro, acompanhar o funeral de uma pessoa a quem você ama muito. Na realidade, a morte, ela não agrada a ninguém, ela separa as pessoas. Quando Paulo escreveu a sua carta aos Tessalonicenses, ele deu um conselho muito precioso para você hoje. É um conselho para nós, para servir de consolo, né, para cada um de nós.
ele disse aqui: eu não quero que vocês se entristeçam a respeito daqueles que dormem, diz o apóstolo. Ele compara a morte a um sono aí, mesmo que Jesus fez, né? Ele compara a morte a um sono. E ele diz: e Deus não se preocupa quando alguém dorme esse sono. Porque se você dormiu esse sono salvo, meu irmão, você já é de Deus. Você já vai ressuscitar para uma vida eterna. Há uma pequena preocupação, claro, quando você, infelizmente, dorme esse sono sem Cristo, sem ter aceitado a Jesus como seu Salvador. Então, enquanto há vida, há esperança para você. Você só precisa aceitar a Jesus como Salvador. Na Bíblia também existe uma promessa para os que dormem em Cristo. Olha só a promessa especial para aqueles que dormem em Cristo. Então, é isso que eu estou dizendo. Se você hoje está distante de Jesus, é hora de voltar para Ele. Porque o dia de amanhã a gente não sabe, né? Ainda mais que nós estamos passando por um momento difícil. Quantas pessoas nós perdemos? Imagine, né, que parte dessas pessoas que nós perdemos aí por conta desse novo vírus, né? Muitas dessas pessoas, parte delas pode não ter morrido, né, com Cristo, mas a gente também não sabe, né? Nos últimos momentos, quem sabe ela fez a sua entrega, né? Assim como aquele ladrão ali na cruz, que foi salvo por Jesus no último momento. Para os que entregaram a vida, o seu coração, tudo que tem nas mãos do Senhor, eles serão ressuscitados, ou seja, vão voltar a viver uma vida chamados por Deus. Essa é a promessa bíblica, de acordo com o livro de Tessalonicenses. E a pergunta que eu deixo para você agora: o que fazer diante de todas essas informações que você acabou de ter, vendo conosco esse estudo, fazendo conosco esse estudo? O que eu devo fazer? E aí nós temos para vocês aqui algumas sugestões que a Bíblia nos dá do que você precisa fazer. Primeiro, consolar-me na esperança da ressurreição. Oh, glória, né? Temos uma esperança, a esperança da ressurreição. Aqueles que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro. Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 e 18. Lá em João 11, 25, nos chama a crer em Jesus. Você precisa morrer em Cristo, crendo nele. E por último, Romanos 12, verso 7, perseverar até alcançar a imortalidade que somente Deus dará. Então você precisa entregar a sua vida a Jesus, se consolando, né, na esperança da ressurreição, se você vier a perder alguém, e também crer em Jesus para alcançar a imortalidade, perseverar, né, crendo nele até os últimos momentos, seja da vida ou seja quando ele estiver regressando ali nas nuvens do céu. Isso que você precisa fazer hoje. Essas são as sugestões bíblicas que nós estamos deixando para você, do que você deve fazer diante das informações que você acabou de receber. Hoje é o dia de você escolher aceitar a Deus como autor da sua vida. Agora é o momento. Você deseja fazer essa escolha hoje? Você deseja fazer essa entrega? Colocar a sua vida nas mãos do Senhor? Para que caso venha perder a sua vida aqui, você tenha a esperança da ressurreição para a vida eterna? Você quer hoje declarar que você quer estar presente ali diante de Deus, recebendo Ele nas nuvens, e se perder a sua vida, quer estar presente ali naquele momento da ressurreição? Você quer declarar que crer na esperança e crer que a esperança é Jesus hoje? E que por meio dele todos os justos mortos voltarão a viver na primeira ressurreição? Então, nesse momento, eu te convido a declarar que Jesus é o único que pode nos dar a esperança de uma vida eterna. É o único que pode nos dar a esperança de uma vida após a morte. E aí eu quero reafirmar para você:
Existe sim uma vida após a morte, mas para aqueles que entregam a sua vida a Jesus, crê nele, aceita e persevera até o fim. É isso que você quer para você? Eu quero que você acompanhe agora essa música que nós vamos estar ouvindo e em seguida eu quero orar pela sua decisão. Com malfeitores morreu, por minha culpa Jesus sua vida deu. Foi quebrantado, grande dor sofreu, o meu pecado ele recebeu. Sem ver bondade, chorou. Foi meu pecado que ele carregou. Foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor na cruz, eternamente amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Com malfeitores morreu, por minha culpa Jesus sua vida deu. Foi quebrantado, grande dor sofreu, o meu pecado ele recebeu. Sem ver bondade, chorou. Foi meu pecado que ele carregou. Foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor na cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar.
tomou pra sempre o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre e sempre e sempre o meu lugar. Amém. Deus seja louvado. Quero orar agora pela decisão que você tomou. Muito em breve Jesus vai estar voltando a este mundo. Aqueles que morreram em Cristo Jesus vão ressuscitar para uma vida eterna. Eu não sei se eu vou ter o privilégio de ver Jesus voltar nas nuvens, mas se eu vier descer a sepultura, eu quero estar entre aqueles que vão ressuscitar para receber Jesus e subir com Ele para o céu. Espero que a sua decisão tenha sido também de colocar a sua vida nas suas mãos e junto comigo ter essa mesma esperança de um dia rever aqueles amigos, aquelas pessoas que você perdeu na ressurreição. E você, caso venha descer a sepultura, a gente não sabe, né, o dia de amanhã, também tem a esperança de ressuscitar para uma vida eterna. Se todos nós tivermos o privilégio de ver Jesus vindo nas nuvens em vida, queremos estar lá diante dele, recebendo os nossos queridos que foram para a sepultura e hoje dormem o sono da morte. Essa é a esperança que eu tenho, de um dia rever aqueles que já foram da minha família, meus pais, o irmão, o cunhado, avós, tios. E eu gostaria que você tivesse essa mesma esperança. Quero orar pela sua decisão. E eu espero que a sua decisão seja ter colocado a sua vida nas mãos de Jesus, crer nele e junto conosco ter essa mesma esperança. Feche os seus olhos. Querido Pai, obrigado, Senhor, por nos permitir estar aqui mais uma vez, abrindo a Tua palavra e estudando com os nossos amigos que estão aí do outro lado, através do YouTube, estudando conosco. Pai querido, nessa noite nós aprendemos que temos uma esperança se viermos perder a nossa vida, mas essa esperança são para aqueles que hoje colocam a sua vida nas mãos de Jesus e persevera nos ensinos dele. Pai querido, que essa esperança possa me alcançar e alcançar todos aqueles que estão nos acompanhando através do YouTube. Que a sua decisão seja perseverar nos caminhos do Senhor para que essa esperança seja real na sua vida. Pai querido, eu quero colocar essa pessoa nas tuas mãos. O Senhor conhece a sua vida, sabe o que ela está passando. Não sei se ela está passando por enfermidade, por desemprego, algum desajuste na família, quem sabe alguma doença. Pai querido, o Senhor conhece. Por isso eu peço que o Teu Espírito Santo esteja tocando na sua vida, agindo na vida da sua família. É o que eu te peço. E peço também, Pai querido, que o estudo de hoje possa ficar fixado no seu coração. No nome de Jesus eu te peço. Amém.